Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá da Arte Fios Crochê e hoje nós vamos crochetar juntas a bolsa Elo, modelo baguete que está super em alta. A lista completa de materiais e medidas está aqui na descrição do vídeo. Agora já deixa teu like e envia esse vídeo para todas as suas amigas crocheteiras. Já quero agradecer também a Jane Pimentel, a primeira apoiadora aqui do canal a se tornar membro. Agora pega teu fio e tua agulha e bora crochetar. Para fazer essa bolsa eu vou utilizar fio de poliéster da Meliá. Esse daqui tem 3 milímetros e é a cor rosa gloss, um par de argola articulada e agulha de crochê número 4. Todos esses materiais estão disponíveis na loja da Tecerama e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Começo fazendo o meu nozinho inicial e aqui eu vou subir um total de 31 correntinhas. Fiz o meu cordão de correntinhas, viro o meu trabalho e aqui eu vou voltar fazendo pontos baixos, pegando nessas laçadas que se formaram atrás de cada correntinha. Essa primeira eu não utilizo, venho para minha próxima e aqui eu já vou começar fazendo um aumento. Passo a minha agulha por baixo dessa laçada, pesco o meu fio, faço aqui um ponto baixo. Já vou colocar um marcador na cabecinha desse ponto que eu acabei de fazer. No mesmo lugar, vou trabalhar mais um ponto baixo, passo a agulha no mesmo ponto de base e aqui faço ponto baixo. Tenho aqui o meu primeiro aumento, volto fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no meu penúltimo ponto. Chegando no final da minha carreira, vou trabalhar um aumento, 2 pontos juntos no mesmo ponto de base, fiz um ponto baixo e aqui eu faço o meu segundo e coloco o marcador na cabecinha desse último ponto. Primeira carreira finalizada, fiquei com um total de 32 pontos, faço uma correntinha e viro meu trabalho. Nessa minha segunda carreira, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto de base. Então, eu venho aqui para o meu primeiro ponto, vou passar a agulha pegando somente a alcinha de trás de cada correntinha. Então, aqui onde eu tenho o marcador, eu já tiro ele. Passo a agulha pegando a alcinha de trás do meu ponto, pesquei o meu fio e trabalho aqui ponto baixo. E coloco o marcador nesse meu primeiro ponto. No ponto seguinte, passo a minha agulha pegando a alcinha de trás da correntinha, trouxe o meu fio para frente, faço ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando somente a alcinha de trás de cada correntinha até chegar no final da minha carreira. Tô chegando no final da minha segunda carreira, por isso que eu gosto de trabalhar com marcador de ponto, porque esse meu último ponto, ele fica bem aqui na minha lateral, e eu preciso fazer um último ponto baixo aqui. Então, eu tiro o meu marcador, faço aqui um ponto baixo, pegando a alcinha de trás, coloco novamente o marcador na cabecinha do meu ponto, e eu finalizei a minha segunda carreira com um total de 32 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro meu trabalho e nessa terceira carreira eu vou começar e finalizar com um aumento. Então, aqui onde eu tenho o marcador, eu vou trabalhar o meu aumento. Passo a agulha pegando apenas a alcinha de trás da correntinha e agora eu também vou pegar a alcinha de trás de cada ponto da minha carreira anterior, porque eu vou começar a trabalhar o meu ponto baixo duplo ou ponto baixo reforçado. Então, aqui eu vou virar o meu trabalho para poder mostrar melhor para vocês. Eu passei a minha agulha pegando a alcinha de trás do meu ponto e eu preciso pegar a alcinha aqui de baixo também. Então, aqui onde eu tenho o meu ponto baixo, eu tenho aqui bem no pezinho dele essa alcinha do ponto. Se você ficar com dúvida, é só contar cada alcinha, porque precisa ter um total de 32 alcinhas. Já que essas aqui são as alcinhas de cada ponto que eu fiz na minha carreira anterior. Então, cuidado para não vir aqui nessa alcinha que está mais visível.
Como eu já falei, o último ponto da carreira, ele sempre fica um pouco mais inclinado. Passei aqui a agulha na alcinha de trás do meu ponto e agora venho na alcinha de trás do ponto da carreira anterior. Vou tirar o marcador, pesco o meu fio, puxo aqui para frente e fecho fazendo ponto baixo e coloco o marcador. No mesmo lugar, eu trabalho mais um ponto baixo porque eu preciso fazer um aumento. Passo a agulha pegando a alcinha de trás da correntinha e a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior. Puxo aqui para cima, dei altura, ponto baixo. A partir de agora, eu vou trabalhar um ponto baixo duplo para cada ponto de base, sempre pegando as alcinhas de trás de cada ponto. A alcinha de trás do ponto da carreira onde eu estou trabalhando e a alcinha de trás do ponto da carreira anterior. E observa que essas alcinhas, elas sempre ficam na mesma direção uma da outra. Então, eu sempre pego as duas alcinhas para trabalhar o meu ponto baixo duplo. Então, aqui eu já faço o meu primeiro ponto, venho para o seguinte e vou fazendo isso até chegar lá no final da minha carreira, trabalhando todas as alcinhas dessas duas carreiras. Lá no final, eu vou trabalhar o meu aumento, como eu fiz aqui no início do meu trabalho. Cheguei no último ponto da minha terceira carreira, tiro o marcador, passo a minha agulha pegando a alcinha de trás e a alcinha aqui de baixo da carreira anterior. Faço um ponto baixo. E no mesmo lugar, trabalho mais um ponto, porque eu preciso fazer um aumento. E coloco o marcador. Finalizei a minha terceira carreira com um total de 34 pontos, já que eu fiz um aumento em cada um dos lados. Faço uma correntinha e viro meu trabalho. Na minha quarta carreira, eu vou trabalhar os 34 pontos. Só que como eu estou trabalhando ponto baixo duplo, pegando a alcinha da carreira anterior, na carreira aqui de baixo, eu tenho somente 32 alcinhas, porque foi nessa última que eu fiz os meus aumentos. Então, aqui na anterior, eu não tenho os 34 pontos. Então, aqui no início e no final do meu trabalho, os dois primeiros pontos eu vou sempre fazer dentro da primeira alcinha. Então, aqui no início, os dois primeiros pontos eu trabalho pegando a primeira alcinha da carreira anterior, os dois no mesmo lugar. E aqui no final, os dois últimos, eu trabalho no mesmo pontinho, pegando a mesma alcinha, a última alcinha da carreira anterior, para totalizar os 34 pontos. Então, aqui é muito importante você ir contando o número de carreiras que você está fazendo, porque esse ponto baixo duplo, ele acaba escondendo a carreira. Então, conforme eu vou subindo as minhas carreiras e pegando a alcinha da carreira anterior, essa carreira aqui vai sumindo. Então, vai contando, anota aí num caderno em qual carreira você está. Tiro o marcador do meu primeiro ponto, passo a minha agulha pegando a alcinha de trás, venho aqui na alcinha de trás da carreira anterior, passei a minha agulha, puxo o meu fio aqui para frente, faço o meu primeiro ponto. E eu sempre vou colocando o marcador. No ponto seguinte, passo a minha agulha pegando a alcinha de trás e venho com a minha agulha na mesma alcinha onde eu trabalhei o primeiro. Passei a minha agulha, puxo o meu fio aqui para cima e fecho o meu ponto. Agora, eu volto trabalhando um ponto para cada ponto de base, pegando sempre a alcinha na mesma direção. Então, aqui, eu pego uma alcinha para cada ponto de base. Até chegar lá no final da minha carreira, nos dois últimos pontos, onde eu vou fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui.
Venho aqui para o ponto seguinte, peguei a alcinha de trás e a alcinha de trás da carreira anterior, faço ponto baixo, até chegar no final da carreira. Sempre pegando a alcinha que está na mesma direção do meu ponto. Chegando no final da minha carreira, tenho 2 pontos para trabalhar e uma alcinha aqui na carreira anterior. Então, aqui, o meu penúltimo ponto, pego a alcinha de trás e a alcinha de trás da carreira anterior, trabalho, ponto baixo. Aqui onde eu tenho o meu marcador, pego a alcinha de trás, esse último ponto, ele sempre fica bem justinho, então vai arrumando ele para que você consiga identificar a correntinha e pegar apenas a alcinha de trás do ponto e a alcinha de trás da carreira anterior, a mesma alcinha onde eu trabalhei esse penúltimo ponto. Puxo aqui para frente e faço ponto baixo e coloco o marcador na cabecinha do ponto. Finalizei a minha quarta carreira com um total de 34 pontos. Subo uma correntinha e viro o meu trabalho. Tiro o meu marcador, venho aqui pegando a alcinha de trás do meu ponto e a alcinha de trás da carreira anterior, puxo o meu fio aqui para cima, faço ponto baixo. Coloco mais uma vez o marcador. No mesmo ponto de base, eu volto com a minha agulha e aqui eu trabalho mais um ponto baixo, já que eu preciso fazer um aumento. Faço aqui o meu ponto baixo. Finalizei o meu aumento, volto fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando a alcinha de trás da correntinha e a alcinha de trás da correntinha da carreira anterior, até chegar lá no final do meu trabalho, onde eu vou fazer mais uma vez um aumento. Chegando no final da minha carreira, trabalho um aumento, 2 pontos juntos no mesmo ponto de base, 1 e 2. Finalizei a quinta carreira com 36 pontos. Subo uma correntinha e viro meu trabalho. Na minha sexta carreira, os 2 primeiros pontos do início e os 2 do final da minha carreira, eu vou trabalhar na mesma correntinha da carreira anterior, já que aqui eu tenho um total de 36 pontos, mas aqui na carreira anterior, onde eu pego a alcinha de trás, eu tenho 34 pontos. Então, para esses 2 primeiros pontos, eu vou pegar a mesma alcinha. Então, aqui no meu primeiro ponto, peguei a alcinha de trás e pego a alcinha de trás da carreira anterior. Faço ponto baixo. No ponto seguinte, pego a alcinha de trás da correntinha e venho com a minha agulha aqui na mesma alcinha onde eu trabalhei o meu primeiro, a alcinha da carreira anterior, e trabalho o meu ponto baixo. Sigo fazendo um ponto baixo duplo para cada ponto de base, até chegar aqui no final da minha carreira. Esses 2 últimos pontos da minha carreira, eu vou utilizar a mesma alcinha aqui da minha carreira anterior. Cheguei no final da minha carreira, onde eu tenho os meus 2 últimos pontos e eu trabalho aqui na mesma alcinha. Então, aqui o meu penúltimo, peguei a alcinha de trás e peguei a alcinha de trás da carreira anterior. Venho aqui para o meu último, pego a alcinha de trás e a alcinha de trás da carreira anterior, a mesma alcinha. Finalizei a minha sexta carreira com 36 pontos. A partir de agora, eu vou subir, vou crescer a minha peça. Então, eu não preciso mais fazer nenhum tipo de aumento. Todas as minhas carreiras vão ter um total de 36 pontos.
Eu vou fazer um total de 10 carreiras, então aqui, para que eu consiga identificar todas as minhas carreiras, aqui eu fiz 7 carreiras e a partir de agora eu zero essa contagem e começo a contar 10 carreiras. E essas 10 carreiras eu vou contar da seguinte forma. Eu sempre vou contar esse Vzinho e esse gominho, essa alcinha que se forma atrás de cada ponto, como uma carreira. Uma, 2 carreiras. Então, eu vou fazer 10 carreiras com esse padrão de pontos. Eu prefiro contar as carreiras dessa forma porque fica mais fácil. Aqui eu fiz as minhas 7 carreiras, mas se você parar para analisar, você não consegue identificar todas as 7 carreiras por conta da trama desse ponto. Então, por isso que essas minhas próximas 10 carreiras eu vou contar a partir dessa forma aqui que eu mostrei para vocês. Então, aqui pode até deixar o marcador no final, porque depois você começa a contar a partir do marcador as 10 carreiras dessa mesma forma que eu expliquei aqui para vocês. Finalizando as minhas 10 carreiras, faço uma correntinha, viro meu trabalho e aqui eu tenho um total de 10 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir de agora, eu vou começar a trabalhar a subida aqui das laterais da minha bolsa baguete. A partir de agora, eu vou trabalhar uma sequência de 5 pontos baixos no início e 5 pontos baixos aqui no final. E aqui nesse intervalo do meio, eu trabalho ponto baixíssimo. Então, aqui no meu primeiro ponto, eu passo a minha agulha por baixo das 2 alcinhas da correntinha, pesco o meu fio, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz os meus 5 pontos baixos, faço pontos baixíssimos até chegar aqui no final, onde eu vou parar para fazer os meus 5 pontos baixos igual aqui no início. Os meus pontos baixíssimos nessa carreira, eu passo a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto, pesco o fio e tiro tudo de uma só vez. Faltando 5 pontos para finalizar a minha carreira, venho aqui e trabalho os pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e para finalizar o meu quinto. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Nessa próxima carreira, eu vou trabalhar 4 pontos baixos no início, 4 pontos baixos no final. Então, aqui no meu primeiro ponto, faço um ponto baixo. No próximo, o meu segundo. O terceiro. E o quarto. Fiz aqui os meus 4 pontos baixos, a partir de agora eu volto fazendo ponto baixíssimo, só que dessa vez pegando na alcinha de trás de cada ponto, até chegar aqui no final, onde eu vou ter 4 pontos para mim fazer os pontos baixos. Então, pego na alcinha de trás da correntinha e faço baixíssimo. Alcinha de trás, baixíssimo, até chegar no final da minha carreira, onde eu vou ter os 4 pontos baixos. Para finalizar, faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e aqui o meu quarto. Faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Essa vai ser a minha última carreira para finalizar o corpo da minha peça, então eu vou fazer um total de 3 pontos baixos no início e 3 pontos baixos aqui no final. Ponto baixíssimo aqui no meio, pegando apenas a alcinha de trás. Então, aqui no início, eu faço 1, 2 e 3. 3 pontos baixos, volto pegando na alcinha de trás do ponto e fazendo ponto baixíssimo.
Para finalizar, vou fazer os últimos 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Fiz 3 pontos baixos, finalizei todo o corpo da minha bolsa, agora eu preciso fazer o contorno aqui em volta de toda a minha peça, para ficar um acabamento bem bonito. Então, aqui, nessa minha curva, eu vou fazer uma correntinha. Viro o meu trabalho, volto fazendo pontos baixos e aqui eu vou introduzir a minha agulha nessa carreira onde eu fiz ponto baixo, pegando nessas 2 alcinhas que eu tenho aqui na lateral. Nessas carreiras onde eu tenho ponto baixo duplo, eu vou pegar nessas 2 alcinhas aqui. Eu vou até pegar uma agulha mais fina para mostrar para vocês. Então, a carreira de ponto baixo, eu pego aqui nessas 2 alcinhas do ponto, e na carreira de ponto baixo duplo, eu vou pegar nessas 2 alcinhas que se formam aqui. Então, eu tenho a laçadinha que se forma em cima do meu ponto baixo, esse risquinho, e aqui na parte de baixo, eu tenho essas 2 alcinhas. Então, eu vou pegar aqui nessas 2 alcinhas, na próxima carreira, nessas próximas 2, e assim até a minha penúltima carreira. Quando eu chegar aqui no final, eu tenho aquela minha carreira lá do início que eu fiz com ponto baixo. E aqui eu pego nessas 2 alcinhas, no mesmo lugar onde eu vou pegar aqui no início. Quando eu finalizar toda a minha lateral, eu vou ter um total de 16 pontos baixos. Aqui você pode utilizar uma agulha mais fina, porque o ponto ele fica bem apertado, então não tem problema, vai facilitar aí o teu trabalho. Fiz a minha correntinha para virar o meu trabalho, vou colocar o marcador, porque conta como o meu primeiro ponto. Aqui eu coloco o marcador para não me perder. Viro o meu trabalho, então essa minha correntinha, ela já tá fazendo aqui a minha curva, venho aqui para minha carreira de ponto baixo, passo a minha agulha pegando as 2 alcinhas do ponto e faço aqui ponto baixo. Venho aqui para a próxima carreira, pego as 2 alcinhas do ponto e trabalho ponto baixo, até chegar lá no final. Fiz o último ponto baixo da minha carreira, faço uma correntinha porque eu preciso virar o meu trabalho e coloco o marcador. E aqui eu tenho os meus 16 pontos baixos, contando desde o marcador até esse último onde eu coloquei. Volto fazendo pontos baixíssimos, pegando as 2 alcinhas aqui do ponto. Aqui no início da minha carreira, eu comecei com 30 pontos, então eu vou ter um total de 30 pontos baixíssimos também, já que eu vou pegar aqui em cada uma das alcinhas desses meus pontos, até chegar aqui no final. Finalizei os meus 30 pontos baixíssimos, faço uma correntinha, coloco o meu marcador, viro o meu trabalho e aqui eu preciso também trabalhar um total de 16 pontos baixos para ficar igual o outro lado. Venho aqui nessas 2 alcinhas da minha lateral, onde eu tenho a minha carreira de ponto baixo, e faço aqui o meu segundo ponto. Nessas carreiras de ponto baixo duplo, eu também vou passar agulha pegando 2 alcinhas do meu ponto. Então, vira bem o teu trabalho e aqui é possível ver as 2 alcinhas de cada pontinho. 2 alcinhas. Aqui na próxima carreira eu também tenho 2. Vem com a agulha mais fina, porque fica mais fácil de identificar o ponto e trabalhar aqui o ponto baixo, até chegar aqui no final, totalizando sempre 16 pontos. Tô chegando aqui no final da minha carreira, tenho 15 pontos, falta mais um. Aqui eu vou esticar a minha laçada, corto o meu fio, porque o meu 16º ponto eu vou simular aqui no meu fechamento de carreira.
Então, aqui, eu puxo todo o meu fio, venho com a minha agulha de trás para frente no primeiro ponto, que eu tenho aqui na parte de cima do meu trabalho, e aqui eu faço o meu 16º ponto. Levei ele aqui para trás, volto com a minha agulha, passando aqui no centro da correntinha onde está saindo esse meu fio, e trago ele mais uma vez aqui para a parte de trás do meu trabalho. E aqui eu tenho o meu 16º ponto. Aqui na parte de trás, eu vou escondendo esse meu fio aqui entre os pontos e queimo a pontinha. Finalizei a primeira parte do corpo da minha bolsa, já deixei os marcadores aqui, porque depois eu vou fazer a costura das laterais e já vai estar tudo marcado. Eu preciso fazer mais uma parte exatamente igual a essa, com a mesma quantidade de pontos e carreiras. Finalizei aqui o corpo da minha bolsa, deixei os marcadores de ponto. Para fazer a minha lateral, eu vou utilizar esse mesmo ponto e eu vou fazer um total de 62 carreiras. Por que 62? 16 pontos, mais 16, mais 30, 62. Então, por isso, eu preciso ter essa quantidade de carreiras para fazer toda a costura aqui na minha lateral. Começo fazendo o meu nozinho inicial e aqui eu vou subir 7 correntes. Fiz as 7 correntinhas, viro o meu trabalho, volto fazendo ponto baixo, pegando nessas alcinhas que se formaram atrás de cada correntinha. A primeira eu não utilizo. Faço aqui ponto baixo, na próxima ponto baixo, até o fim da carreira. Finalizei a minha carreira com 6 pontos baixos, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e aqui volto fazendo uma carreira de ponto baixo, pegando apenas a alcinha de trás de cada correntinha. No final da minha carreira, eu vou ter um total de 6 pontos baixos. Fiz os meus 6 pontos, faço uma correntinha, viro meu trabalho e a partir de agora eu vou trabalhar o meu ponto baixo duplo, pegando a alcinha de trás do ponto e a alcinha de trás do ponto da carreira anterior. Alcinha de trás e alcinha de trás. Pesquei o meu fio, puxei para cima, fecho o meu ponto. Todas as minhas carreiras vão ter um total de 6 pontos. Vou fazer isso por 62 carreiras. E para contar as minhas carreiras, eu vou fazer da seguinte forma. Eu começo contando essa minha primeira carreira que eu fiz de ponto baixo. Então, aqui eu tenho uma carreira. Pego aqui as minhas 2 alcinhas do ponto da minha primeira carreira de ponto baixo. Aqui na minha segunda, essas 2 alcinhas que eu tenho aqui na minha lateral. Então, aqui eu tenho 2. E eu continuo até chegar no total de carreiras que eu preciso. Finalizei todas as minhas carreiras, coloquei o marcador contando 16 carreiras, 30 e mais 16. Agora eu vou fazer toda a costura dessa minha lateral aqui no corpo da minha bolsa, onde eu já marquei também com os marcadores. Aqui no final dessa carreira eu não cortei o meu fio porque eu já vou fazer a costura. Para fazer a costura dessa lateral, se você preferir, pode trocar o número da agulha, pegar uma agulha menor, para facilitar na hora de fazer os pontos baixíssimos. Vou utilizar aqui a minha agulha 3,5, então aqui eu estiquei a minha laçada. Venho aqui nessa correntinha um ponto antes do meu marcador, então aqui tem o marcador contando os 16 pontos. Venho aqui um pontinho antes, passo a minha agulha para poder puxar essa minha laçada. Puxo para cá e deixo aqui tudo bem justinho.
A partir de agora, para cada ponto de base e cada ponto aqui da minha lateral, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui nessa minha primeira carreira, onde eu finalizei, eu já venho aqui, onde eu tenho o meu marcador, já vou tirar ele, passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha e venho aqui nessa minha primeira carreira, aqui onde está saindo o meu fio. E passo a minha agulha pegando aqui duas alcinhas do ponto. Pesco o meu fio, puxo tudo aqui para frente e faço aqui o meu primeiro ponto baixíssimo. Venho aqui para minha segunda correntinha, passo a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto. E agora, aqui na minha segunda carreira, pegando sempre aquelas duas alcinhas que eu mostrei para vocês, eu passo a minha agulha, pesco o meu fio, puxo tudo aqui para frente e faço o ponto baixíssimo. E assim eu faço, até trabalhar nos 16 pontos do corpo da minha bolsa e da lateral. Cheguei aqui no final da minha carreira e olha só como a costura fica perfeita. Vou mostrar bem de pertinho para vocês. Agora, eu volto fazendo ponto baixíssimo, trabalhando aqui os 30 pontos, até chegar aqui desse outro lado, onde eu tenho os meus outros 16 pontos. Já posso tirar o marcador e aqui eu começo a fazer a minha costura. Pegando sempre por baixo das duas alcinhas do ponto e as duas alcinhas do ponto aqui da minha lateral. E faço ponto baixíssimo. Cheguei mais uma vez no final da minha carreira, onde eu começo os 16 pontos. Aqui eu tiro o marcador e faço aqui um ponto para cada pontinho de base do corpo da minha bolsa e aqui da minha lateral. Fiz o meu último ponto, estico a minha laçada, já posso cortar o fio e fazer o acabamento. Vou pegar a outra parte da minha bolsa e aqui eu cuido para deixar os dois lados corretos virados para fora. Cuidado para não deixar esse outro lado que tem essa marcação para fora da peça, senão vai ficar um lado diferente do outro. Então, deixa sempre esse lado que não tem marcação para fora. Para fazer a aplicação, vai funcionar da mesma maneira como eu mostrei aqui, costurando os 16 pontos, os 30 e mais 16. Fiz toda a costura, fica uma peça muito estruturada e agora nós vamos fazer as alças para colocar nessa peça. Para fazer a minha alça, eu vou utilizar o mesmo ponto do corpo da minha bolsa. Peguei aqui a minha argola articulada, passo a minha agulha dentro da argola, pesco o meu fio, puxo aqui para frente e fecho o meu ponto. A partir de agora, eu vou trabalhar um total de 4 pontos baixos aqui dentro. Faço o meu primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Tenho 4 correntinhas visíveis em cima de cada ponto. Subo uma corrente, viro o meu trabalho, volto fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, pegando somente a alcinha de trás. 1, 2, 3 e aqui o quarto. Esse fiozinho lá do início eu vou finalizar depois. Faço uma correntinha, viro meu trabalho. A partir de agora, eu volto fazendo ponto baixo duplo, pegando a alcinha de trás e a alcinha de trás da carreira anterior.
Pego o meu fio, puxo aqui para cima, fecho o meu ponto. Eu vou fazer isso até chegar no tamanho desejado. Lembrando que todas as minhas carreiras vão ter um total de 4 pontos. Depois de chegar no tamanho desejado, eu pego a outra argola articulada, posiciono aqui na parte de trás da minha alça, pego na alcinha de trás do ponto, passo a agulha aqui no meio da minha argola, pesco o meu fio e aqui eu faço ponto baixo. E eu vou prendendo essa minha argola entre os meus pontos. No ponto seguinte, passei a agulha pegando a alcinha de trás, passo no centro da argola, pesquei o fio, trouxe aqui para frente e fecho o meu ponto. E assim ela vai ficando bem segura. Prendi a minha argola na alça da minha bolsa, ela fica bem firme. Aqui eu já posso cortar o meu fio para fazer o acabamento. A alça toda finalizada, ela fica bem reforçada e agora é só colocar na bolsa. Coloquei a alça no corpo da minha bolsa e ela ficou com esse resultado. Fica uma peça muito estruturada. Aqui na parte de dentro, se você preferir, pode colocar um botão imantado. E esse modelo está super em alta. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Um beijo e até a próxima!